Oi, gente, bem-vindos a mais um Cerrado Cast, e esse tá especial por vários motivos. O primeiro é porque é um especial do mês da mulher, então ele tá com um tema muito importante. E além disso, é o meu primeiro episódio como apresentadora, e eu tô trazendo um tema muito importante com convidados especiais. E tem mais um ponto muito especial. Esse episódio é em parceria com o programa Cerrado Plural, que é nosso programa de diversidade e inclusão, que nasce do entendimento de entender realidades e trajetórias diferentes. A pergunta que guia o nosso programa hoje, ela é simples, mas é muito profunda. Quem cuida de quem cuida? A gente vive em um mundo hoje onde a mulher fica numa sobrecarga feminina, tendo dupla, tripla jornada, sendo mãe, pilares da casa, cuidando dos seus relacionamentos, cuidando dos seus filhos. E, nisso, o autocuidado acaba ficando em segundo plano, ou às vezes nem acontece. Para falar desse tema tão importante e necessário, a gente está aqui hoje com a Carla Silva, que é da Atenção Integral à Saúde, e a Heloísa Carvalho, que é da nossa equipe de desenvolvimento urbano. Sejam muito bem-vindas ao nosso Cerrado Cast. Obrigada, Yasmin. Obrigada, Yasmin. É um prazer estar aqui. Para começar, Elo, eu quero falar dessa sensação de sempre estar cuidando de todos e todos, que acaba gerando, na verdade, um controle sobre tudo. Como que, para você, como mulher e psicóloga, por que nós colocamos automaticamente nesse lugar de cuidado? Yasmin, eu entendo que é uma construção social, de fato. Então, a gente não é colocado automaticamente, né? A gente nasce nesse ambiente, nessa cultura, nessa posição. Então, eu entendo que desde ali dos brinquedos que a gente compra para as crianças. Então, eu tenho 2 meninas, uma de 4 anos e uma de 6 anos. E quando a gente vai às lojas de brinquedos, a gente já olha automaticamente as bonecas. As bonecas, os fogões. E se, por exemplo, uma delas me pedisse, mãe, eu quero um carrinho, eu fico me perguntando, por quê? Eu já ia e por que não? Porque mulheres não podem se interessar por dirigir, por comprar, por ter, por possuir. Então, eu entendo que é uma construção social no sentido de que, desde a infância, de fato, a gente é ensinado ao cuidado da casa, o cuidado com os companheiros, maridos e etc. O cuidado com os filhos. Eu entendo que hoje isso tem sido transformado. É uma pauta latente no mundo todo. Então, as mulheres estão começando a olhar mais para si, para o autocuidado. Mas a gente ainda caminha a passos lentos. Tanto que quando isso acontece, a mulher se prioriza e a mulher reserva um espaço para si, ela é ainda questionada. E mesmo quando não questionada, quando estimulada a fazer isso, a cobrança interna ainda existe. Então, eu entendo que esse lugar de sempre cuidar vem de um papel social, uma construção social e muitas vezes religiosa, né? Essencialmente, nós somos um país muito cristão, essencialmente cristão católico, cristão protestante, e há um cunho religioso também de a mulher ser a cuidadora do lar e dos seus, e de o homem ser o provedor. Então, eu entendo que é uma construção social, de fato. Perfeito. E quando nós estamos nesse lugar, como mulheres, de cuidado do outro, de tudo e de todos, Carla, para você, o que acaba e pode ficar de fora em relação ao autocuidado de si mesma? Geralmente, a mulher, ela deixa a prevenção, né, com a saúde, principalmente, os exames de rotina, as consultas, né, fica de fora também o descanso. Geralmente, a mulher não prioriza o descanso, né, e eu acho que é isso, principal. Então, a mulher acaba cuidando de todos e todos, não prioriza o descanso, então ela realmente acaba deixando o autocuidado em segundo plano, o que pode gerar até problemas físicos, né? Isso, geralmente, ela já só busca quando já está no limite, né? E o cuidado, ele é prevenção, né? Ele não deve ser já quando está difícil, quando já existe algo grave, né? A gente precisa prevenir e se cuidar antes. Elô, pra gente sair, como mulher, desse local de culpa, de tentar olhar pra si, de se cuidar, o recomendado seria aprender a falar não, colocar limites, para você se autoproteger. Como que a gente consegue fazer essas recomendações, impor limites, sem gerar esse sentimento de culpa
de que, eu estou falando não, mas eu não deveria estar falando não, porque a pessoa vai achar ruim. Gera essa autocobrança de estar sendo uma pessoa ruim ao falar não. Eu entendo que é o seguinte, dentro dos nossos papéis, né? Então, se a gente está falando de mulher, via de regra a gente está falando do papel de esposa, do papel de namorada e, sobretudo, do papel de mães, assim, que são os pilares. Mas a chave que virou para mim foi quando eu entendi que, seja o meu esposo, sejam os meus filhos, eles querem uma mulher feliz. Eles querem uma mãe feliz. Então, mais importante do que uma mãe ativa, do que uma mãe executora, de uma mãe que está sempre fazendo tudo e sem descansar, eles querem uma mãe feliz. Tenho certeza que se perguntar para qualquer criança, o que você quer que a sua mãe seja? Feliz. Então, não tem como haver felicidade sem haver descanso, sem haver prazer, sem haver lazer. Então, eu acho que é mais fácil se a mulher coloca os filhos e o marido como centro da sua vida, se você pensar que está satisfazendo esse centro, cuidando de você, porque é isso que eles esperam de você, fica mais fácil, fica mais leve. Então, eu não me coloco numa posição de, eu vou dizer não e vou te desagradar. Eu penso assim, te dizendo não, tenho mais tempo para mim. Tendo mais tempo para mim, serei mais feliz. Sendo mais feliz, serei melhor para você. Então, eu acho que é muito nesse sentido de não colocar como se nós estivéssemos em guerra. Agora eu vou ter o meu momento, agora eu preciso. Não é nesse sentido. É no sentido de, para estar mais calma, para ser uma esposa melhor, preciso desse momento. Para estar mais tranquila, para ser uma mãe melhor para você, preciso tirar esse momento. Eu vou tirar esse momento para mim e vou voltar melhor para você. Eu acho que quando a gente pensa que a gente está fazendo um bem a eles, a gente não sente tanta culpa assim. Eu acho que vem muito dessa construção de que é um contra o outro. Então, quando eu cuido de mim, eu estou abrindo mão de você, não. Quando eu cuido de mim, eu estou agregando para que a nossa relação seja melhor. Eu acho que é isso que faz essa chave virar de que é em prol da família. A mulher que se cuida, a mulher que se coloca nessa posição, ela não está fazendo bem só a si. Ela está fazendo bem a todo o ambiente que ela convive, aos filhos, aos pais, no trabalho. Gente, uma mulher descansada, uma mulher relaxada, uma mulher livre, ela é melhor em todos os ambientes, ela circula melhor em todos os ambientes, a presença dela é mais leve e não tem esse peso, esse cansaço, essa dificuldade. Então, é um bem social. E a gente está fazendo um bem social. Mas e quando pensar isso é altruísta, eu acho que é até revolucionário, poder cuidar de si para poder cuidar automaticamente você cuida do outro. Mas, infelizmente, a gente ainda vê muitas mulheres que não conseguem virar essa chavinha para pensar sobre si. Quando elas começam a chegar no limite, Carla, que sinais que o corpo dá fisicamente que não tá legal, que já tá passando do ponto? O corpo, ele sempre avisa, né? Então, fadiga, cansaço constante, as dores, né, frequentes, dores de cabeça, dores articulares, a irritabilidade, sono que não repara, né? Mesmo dormindo o tempo suficiente, você permanece cansado. Por isso que é tão importante, né, a gente entender que a sobrecarga, ela não é só cansaço. Ela é um fator de risco para a saúde. Uma vez eu escutei, acho que na verdade minha ex-terapeuta falou que nós somos seres biopsicossociais. Então, não basta eu apenas trabalhar, ou apenas ir na academia, ou apenas me alimentar, porque são multifatoriais. Então, o corpo sempre vai avisar, o corpo sempre vai te dar uma dica de que não tá legal, procura um médico, faça uma consulta, procura um terapeuta, ele sempre vai comunicar. E é importante que a gente esteja não preparados, mas alertas, preocupados consigo mesmo, saber fazer essa autoobservação, né? A gente ainda vive numa sociedade que muitas mulheres e muitas pessoas veem o autocuidado como uma questão de luxo, de privilégio, de que para quem tem tempo livre, eu não tenho tempo, tenho tripla jornada, tenho filho para criar, que autocuidado é esse? Mas aí eu trago para você, Carla, como que a gente pode olhar para o autocuidado como uma forma de cuidar da saúde física, da saúde emocional,
especialmente em rotinas tão turbulentas que as mulheres enfrentam hoje? Então, a gente tem que normalizar que o autocuidado, ele não é luxo, né? A gente sempre pensa, autocuidado, um spa caríssimo, um dia de folga. E não é, né? Tem pequenas mudanças, pequenas atitudes que a gente deve escolher, né? Decidir estabelecer na nossa vida como prioridade. Por exemplo, né? Alimentação balanceada, a prática de uma atividade física, ter um hobby, um momento de lazer, o sono reparador, diminuir telas, né? Hoje a gente deita com o celular na mão. Levanta, a primeira coisa, o celular na mão. Isso adoece, isso aumenta o cansaço, né? E também impor limites e dividir responsabilidades, né? A gente precisa normalizar que, assim, a maioria das vezes, por exemplo, quem é casado não está sozinho em casa. Então, você não tem que ser a responsável, não tem que ser a principal responsável, né, pelo funcionamento do lar, pelo cuidado com filhos, né? São pequenas práticas que a gente precisa definir como prioridade. E quando a mulher começa a entender isso, a relação com o autocuidado muda. Ela começa a querer colocar isso dentro da rotina, começar com pequenos passos. Elô, emocionalmente falando, o que isso muda quando a mulher começa a se autorizar a fazer esse tipo de autocuidado, mas sem se sentir naquele egoísmo, né? Sem se sentir que tá deixando talvez até um pouco de hábito mesmo, ou de vício, eu tô tão acostumada a cuidar do outro, quando eu começo a cuidar, olhar um pouquinho pra mim, já vem aquela sensação de eu tô sendo egoísta. O que muda nessa virada de chave? Eu imagino, né, já estive nesse lugar, não mais, mas eu imagino que muitas mulheres essa é alívio. No começo, eventualmente você vai sentir culpa, então eu vou dar um exemplo. A primeira vez que eu decidi sair sozinha para um restaurante, eu me lembro muito claramente da pergunta da atendente. Ela falou, mesa para quantos? E eu respondi seco, uma. Só eu, moça. E hoje é tão natural quando elas perguntam, né, mesa para quantos? Eu falo, só eu. Só pra mim, olha que luxo, tá aqui sozinha, sem uma criança pra eu olhar, sem ter que me dividir a atenção, comer em paz, uma comida quentinha, ai que delícia. Então, eu acho que é muito de começar, de fazer. Tal qual o exercício físico. Nos primeiros dias e meses, eles vão ser muito difíceis. Vai tudo doer, até a sua rotina encaixar. Mas depois começa a liberar prazer, você começa a gostar daquilo. Então, eu entendo que façam. Eu tenho muitas posts no Instagram, enfim, quando tô fazendo as viagens, quando tô fazendo os rolês, e aí as pessoas, muitas mulheres amigas minhas, casadas, com filhos, falam, eu admiro muito a sua coragem, eu gostaria de ter a mesma para fazê-lo. Eu falei, você não precisa ter coragem, você precisa ter ação. Você só precisa dar o primeiro passo, porque depois você vai começar a gostar. E quando você começar a gostar, alguém vai ter que dar uma segurada, sabe? Então, eu imagino que seja muito isso, assim, dê o primeiro passo, vá a primeira vez, marque o primeiro restaurante, faça a primeira mini viagem sozinho, um bate e volta nessas excursões, vai e volte, fale, hoje é o meu dia, um momento só meu. E aí depois isso vai ficando tão natural, e eu percebo que o seu redor, quando vê que você voltou melhor, te recebe com mais saudade, a casa te recebe de outro jeito, os filhos te recebem melhor. Eu penso que é um movimento em cadeia, que quando você começar a olhar mais para si, naturalmente as pessoas o farão, porque as pessoas vão tratar você como majoritariamente você se trata. Então, se você se colocar nesse lugar, todo o ambiente corresponde. Mas quando você também entende que está fazendo alguma coisa errada, é essa mensagem que você passa. De egoísmo, de subserviência. E não é que a gente vai deixar de assistir, deixar de fazer. A gente vai se colocar em algum momento dessas 24 horas do dia. Qual é o meu momento? 7 dias por semana, qual é o meu dia? O mês inteiro, qual é o meu momento? Não é abrir mão de tudo, não é não fazer nada, que muitas mulheres pensam isso. Mas é dedicar uma parcela pequena, sempre pensando, se eu faço bem pra mim, eu faço bem pra quem me ama. Afinal de contas, eles me amam. Sim. No começo pode até gerar um estranhamento, mas depois fica... É só alegria! Gente, só vão! Eu tenho uma amiga, ela já é adulta e tal,
mas ela tem muito medo. Ela não faz as coisas sozinha. Ela quer ir num show que ela ama, alguém tem que ir com ela. Se alguém não ir, ela deixa de viver a vida dela. Eu acho isso assim, gente, só façam, só tentem. Vai no cinema ver o filme que você gosta. Chamou, a pessoa não quer ir, então eu vou sozinha. Nossa, mas vão ficar reparando em mim. Ninguém tá olhando pra você, sabe? A gente começa a entender assim que a gente nem é tão importante. Vai no cinema, vai comer sozinha, vai na 44 comprar roupa sozinha. Tentem pequenos passos que você vai começar a se acostumar e vai ver que vale a pena, vai começar a gostar. E eu queria trazer agora para a vida de vocês. Vocês duas são mulheres, pilares da casa, trabalham, têm as suas relações. Como que é trazer esse autocuidado para a rotina de vocês? Mas aquilo ali que vocês entenderam que eu não abdico. Por exemplo, a hora do almoço para mim é sagrada, eu desligo, eu preciso comer em paz, sem tela, ou tomar um banho quente. O que vocês, conseguem aplicar, ou quando é possível? Então, primeiramente, dar prioridade para minha saúde, né? Então, sempre coloco ali na agenda a minha rotina de cuidados anuais, né? Dos exames de prevenção, as consultas de prevenção. E os momentos também, igual a Elô, eu acho muito importante, gosto muito de fazer algo a sós, né? De ter um momento para mim mesma, com a cabeça, assim, vazia, de, assim, aquele negócio de você escutar os seus pensamentos mesmo. Então, desligar celular, desligar do mundo, e pode ser durante um banho longo, pode ser numa caminhada, né? Ter essa rotina. Não é perfeito, né? Porque a gente tem também, né? Tem uma rotina muito pesada de trabalho, tem uma filha de 1 ano e meio, né? Tem esposo. Não é assim, né? Um mundo perfeito de um dia por semana só o meu. Mas é constância, né? Você tá sempre ali lembrando de fazer algo por si. Ler, também gosto muito de ler, então eu separo ali 20 minutinhos antes de dormir para mim ler um livro que eu goste, que me, né, assim, fugindo dos estudos, eu gosto de ler algo mais, como se diz, algo mais bobo, para realmente ter um momento de prazer, né? E eu acho que é isso, é pequenos momentos do que a gente gosta de fazer, do que faz a gente feliz. Não deixar você em segundo plano, sempre tá ali na mente que, deixa eu pegar esses 20 minutinhos e ler um romance, um suspense. Isso, exatamente. E pra você, Lu, como que isso se encaixa? Eu penso que eu encaixo, eu faço isso acontecer. Então, por exemplo, tem algumas estratégias, dias que são muito, muito cansativos. Eu chego em casa, eu prefiro tomar banho no escuro, assim, a meia luz, e aí eu comprei umas velas e eu faço meio que esse ritual, assim, eu deixo só a vela, eu fecho a porta, falo pros meninos, eu falo, você não vai chamar a mamãe agora, 15 minutos, vai ver o desenho, tá tudo certo. E aí fico lá comigo mesma, fico pensando no dia, relaxo o corpo mesmo, eu volto mais relaxada. Então, esses são momentinhos, assim. Agora, de hobbies, eu brinco que eu não paro. Eu gosto muito de viajar, viajo muito sozinha, sempre, na verdade, sozinha. Gosto muito de gastronomia, gosto muito de conhecer, eu brinco que eu quero conhecer tudo que der. Eu gosto de fazer curso, eu gosto de viajar, eu gosto de ler. Aí agora... Tava pouca atividade, né? Tava pouca. Eu tô olhando pra entrar na aula de dança. Vou resolver que eu quero fazer um forró agora. E aí eu já conversei, né, com a minha rede de apoio. Eu falei, é possível? Terça e quinta? Nesse horário? 1h30? Eu vou e volto, tá tudo certo. Não, pode ir, eu olho, eu fico, não sei o que. Eu falei, então, ok. Então eu acho que é isso, assim, fazer o que te dá prazer. Momentos maiores ou momentos menores, mas que se você começar com pequenos passos, logo você vai estar fazendo os maiores e naturalmente as coisas vão se organizando. Gente, os filhos vão crescendo, os casamentos amadurecendo e eu sempre digo, a gente só tem essa vida para viver, então a gente tem que fazer o melhor que a gente puder com isso. E aí, quando você estiver ali com 60, 70 e olhar para trás, falei, valeu muito a pena. Eu acho que essa é a lição, assim, de fazer essa vida valer a pena, seja o que se encaixar pra você ou você gostar. Bom, chegamos ao ponto do episódio que eu quero retomar a pergunta do início. Quem cuida de quem cuida?
Uma vez, que eu sou muito fã de animação, escutei que o maior ato de coragem é pedir ajuda. Mas, Elô, pedir ajuda é também uma forma de autocuidado? Com certeza. Eu vejo que a gente tem a síndrome da realizadora, muitas vezes, e da heroína. Então, a gente quer fazer tudo e não quer pedir ajuda. O filho é meu, eu que crio, o marido é meu, a casa ninguém limpa como eu. Às vezes, não quer aceitar a ajuda de uma diarista, porque não, ela não vai fazer como ela, vai passar como eu. Mas há lugares que a gente é substituível. Nessas atividades de casa e etc., nós somos mais no seio familiar, não. A gente não é substituível com os filhos, principalmente. Assim, é o papel que ninguém substitui. Absolutamente ninguém. Então, volto a dizer, eu penso que pedir ajuda é para você ficar melhor para eles, para você estar mais descansada, para sentar no tapete com eles 10 minutos e brincar. Como que uma mulher que chegou exaurida, exausta, cansada, quando a criança fala, mamãe, brinca comigo um pouquinho, você fala, filha, não dou conta hoje. Então é só para pensar nisso. Quando eu cuido de mim, na relação com esse ser, com esse esposo, com essa figura com quem você convive, vai ter mais qualidade. O tempo que eu dedicar a essa pessoa quando eu estou cuidando de mim, ele é um tempo melhor aplicado. Então, eu penso que pedir ajuda não é nenhum demérito, ao contrário. E mais, mulheres que pedem ajuda e têm tempo para si, mais bonitas, mais alegres, mais leves, entendeu? Então, não tenham receio de pedir ajuda. Fale mesmo com as pessoas com que você ama, com quem você convive. Se você tem condições de pedir uma ajuda, de pagar uma babá que seja, pra você ter um date com seu marido. Enfim, eu acho que é deixar um pouco que as pessoas peguem algumas atividades possíveis para que você cuide de você e, com isso, consiga ser melhor para aquelas pessoas que você ama mesmo. Concordo. Pode até chegar num ponto de não pedir ajuda, além da sua autocobrança, ficar com medo da cobrança dos outros. Tipo, se eu estou pedindo ajuda, eu estou sendo menos mãe. Se eu estou pedindo ajuda, eu estou sendo uma dona de casa muito ruim, não estou apoiando meu marido. Que isso não pode acontecer. As pessoas já cobram tanto da gente, a gente vai se cobrar ainda mais, né? Mas, Carla, além desse cuidado individual que a gente precisa ter como mulher, como indivíduo, a rede de apoio faz muita diferença, como a Elô falou, para dar esse suporte emocional, de poder fazer as nossas coisas. Como que esse apoio emocional e o acesso ao atendimento psicológico ajudam nesse processo? Então, ele ajuda a gente a organizar as emoções, né? A estabelecer esses limites, né? A psicoterapia nos ajuda a nos conhecer, né? Pra gente poder saber até, às vezes, o porquê. Por que que eu não consigo dividir, né? As obrigações, dividir as responsabilidades? Por que que eu não consigo deixar meu lar um pouco para eu poder ir viver, né? Porque eu não consigo deixar essa culpa de lado. Então, o apoio psicológico, ele ajuda a gente a organizar as nossas emoções, e ele também acaba sendo uma rede de apoio, né? Porque muitas mulheres, infelizmente, elas não têm, né, assim, com quem contar, e sofrem uma sobrecarga muito grande, e na psicoterapia a gente aprende a lidar, aprende ferramentas para poder trabalhar esses sentimentos, essas emoções. E a Unimed Cerrado tem esse atendimento psicológico gratuito, né? Conta pra gente como que funciona. Então, a gente tem, dentro do programa PS Digital, né, para todos os nossos beneficiários da Unimed Cerrado, a psicoterapia, ela não tem cobrança de coparticipação. Eu aproveito a oportunidade para reforçar que o atendimento ele é totalmente sigiloso. Então, os nossos colegas, colaboradores aqui da Cerrado, eles estão mais do que convidados para participar, né, se sentir à vontade para participar, e vem sendo, assim, um programa de muito sucesso, porque o cuidado ele é coordenado, né, não é só a psicoterapia isolada, a gente tem o médico de família e a enfermeira que atua junto no cuidado, é multidisciplinar, né, a gente tem programa de referência contra referência, com psiquiatra, se for preciso, então ele é muito completo, e totalmente online e também sem cobrança de coparticipação. Gente, fica aí o recado, façam terapia.
é importante, não só para sua saúde física, mas emocional. Eu tenho aí bons anos de terapia e provavelmente terei mais. Isso ajuda muito a você viver melhor e viver com saúde. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi ótimo saber sobre como lidar com essa sobrecarga feminina, como se autocuidar. Elô, obrigada por trazer esse olhar humano, acessível pra gente. Carla, obrigada por trazer essa saúde necessária e acessível para todos nós. Obrigado, Yasmin, foi excelente aqui a participação. Vocês querem deixar algum recado para quem está escutando a gente? Pode deixar. Então, o meu recado é cuidem-se. Cuidem-se em todas as esferas que você conseguir, seja psicológica, seja física. Olhe para o que você tem de demanda, para o seu corpo, para a sua mente. É olhar para dentro. Dentro de você tem todas as respostas que você precisa, do que está mais latente, do que precisa do seu olhar, do seu cuidado. Então, eu não tenho todas as respostas, a Carla não tem. Quem tem a resposta do que você precisa é você. Então, faça esse exercício de se auto-observar, de se cuidar, porque eu acho que é isso que vai fazer a gente ir cada vez mais longe. Quando a gente se colocar nesse lugar de cuidado, seja em qual esfera for, eu sou uma pessoa melhor em todos os ambientes nos quais habito, se eu cuido de mim. Eu acho que cuidar do outro, cuidar de mim fica parecendo que é egoísmo, mas não é. É uma reação em cadeia que afeta quem tá do meu lado. Então eu tô pensando no outro quando eu tô cuidando de mim. Isso. E se eu não me cuido, se eu não tô bem, eu não consigo cuidar de quem eu amo, né? Mulher, você importa. Não se esqueça em nenhum dia que você também merece autocuidado e que isso não é uma questão de egoísmo ou de culpa. Compartilhe esse episódio com aquelas mulheres que cuidam de tudo ou que se esquecem de autocuidar. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!